Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Estudo esse organizado pela Sociedade Espírita, o Breiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início que esses estudos são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E as pessoas que desejarem participar conosco, basta entrarem lá no nosso site, www.beijodosenhor, que está aí na frente. Encontrarão lá os caminhos, links para poder fazer a inscrição e participar conosco ao vivo, às sextas-feiras. Todos serão bem-vindos. Lá no site também encontrarão lá os links para os estudos gravados, né, as playlists. Sempre lembrando que esse é um estudo contínuo, né? Então, nós terminamos na semana passada as outras questões, da parte da conclusão, e hoje estamos iniciando novamente no estudo 1, a parte da introdução. Então, esse é o estudo número 1, né? Nessa série aí 2025 e 2026 que estamos adentrando. E aqui é uma questão assim mais para esclarecimento das pessoas, porque nós buscamos aí e pegamos baixamos, né? PowerPoint do Livro dos Espíritos, direto da Federação Espírita Brasileira, mas na FEP também tem, a Federação Espírita do Paraná, né? E é importante saber que nós pegamos esta edição aqui, que é a tradução de Leão Ribeiro. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas começam a estudar conosco e às vezes gostam de ter o livro em casa, tem um livro de outras traduções, e aí costuma, às vezes, dar algumas divergências de tradução. O conteúdo é o mesmo, mas a maneira que o tradutor coloca, às vezes, dá alguma divergência, a pessoa não consegue acompanhar o nosso texto, literalmente. Então, para evitar essas divergências, a gente orienta que as pessoas ou compre esse livro de Guilherme Ribeiro, ou baixe o PDF gratuitamente lá na FEP, ou na FEB, né? Sempre esta tradução, né, de Guilherme Ribeiro. Né? E por que isso? Né? Bom, depois eu vou explicar para vocês, mas o que nós vamos estudar nesse livro? Tem muitas pessoas aí que estão começando a estudar, né? Já o título, né? Kardec coloca, né, junto com o Espírito, o título de Filosofia Espiritualista. Ou seja, o Espiritismo é uma filosofia, né, espiritualista. E dentro desse estudo, nós vamos estudar dentro do livro dos Espíritos, estão contidos assim, os princípios da doutrina espírita. É aqui que está esse princípio, né? Quem quiser conhecer, quiser estudar o Espiritismo, tem que começar por aqui. Então, vamos falar o quê? Vamos falar sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo isso segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E como eu disse aqui, a tradução de Milão Ribeiro, que é a que nós estamos adotando nesse estudo. Né? E, detalhando um pouquinho mais no sumário, esse estudo é dividido, né, o livro dos Espíritos. Né? Na primeira parte, vamos falar um pouquinho da nota editora, que vai falar sobre algumas questões, depois tem a introdução ao estudo da doutrina espírita, prolegômenos, e depois vem a parte primeira, que é das causas primárias. São 4 partes, alguns falam 4 livros, né? Mas nós usamos aqui o que está escrito nessa tradução, né? Que fala a parte primeira das causas primárias, parte segunda do mundo espírito, dos espíritos, parte terceira das leis morais e parte quarta das esperanças e consolações.
Então, essa nota da editora aqui até é interessante, por causa do por que foi escolhido, né, a tradução de Guilherme de Ribeiro. Né? A FEP, Federação Espírita Brasileira, adotou ele como tradutor. Né? A tradução dessa obra devemos ao saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilherme Ribeiro, engenheiro civil, poliglota, vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, aceitado na análise do Senado Federal, né, volume 2, página 77, referindo-se ao trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na República e que ele imortalizou o nome como filólogo e purista da língua. Disse: Devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor Dr. Guilherme Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até desatenções e negligências minhas. Como vemos, Guilherme Ribeiro recebeu aos 28 anos o maior prêmio, o maior elogio, o que poderia inspirar um escritor. E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Jornalista emérito, Guilherme Ribeiro foi redator do Jornal de Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos. Tendo traduzido ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e obras póstumas, todas de Kardec. É bacana de entender isso, né, para saber por que da escolha, né, que a FEB escolheu o Guilherme Ribeiro como o tradutor, né. Bom, então agora vamos entrar, como a gente dito, na primeira parte da introdução, né, introdução ao estudo da doutrina espírita. 1. Isso aqui é bem interessante para a gente vai começar a estudar, que muita gente às vezes começa a estudar, mas estuda já logo direto da parte das questões, né? Mas aqui vai detalhando algumas denominações, algumas palavras, né, como é que ele coloca aqui, que faz a gente compreender melhor quando a gente vai estudando o estudo para frente. Então, já Kardec coloca assim: para se designarem coisas novas, são preciosos, são precisos termos novos. Assim exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dá-lhe outras para explicá-los a doutrina dos espíritos, foram multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto ao materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creiam na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresenta a vantagem de ser perfeitamente inteligível, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Aqui já é bem importante, né? Aqui no Brasil, principalmente, virou assim espiritismo como todas as outras denominações aí, né, que
em qualquer linha, até espiritismo. Mas o Kardec deixa bem claro, foi uma palavra criada para representar o espiritismo dentro da filosofia kardeciana que foi colocada aqui, né? Então, olha aqui, Kardec continua. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo, né, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. O tema espiritista não pegou muito, né? Espiritismo, sim. Como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Claro que acredita que não tem outro. Que continua as existências, então é espiritualista. Uma das cujas fases apresenta essa razão porque traz no cabeçalho do título palavras filosofia espiritualista. 2. A outra palavra, acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos feixes da abóbora de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, amiga de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse tema. A língua perfeita, que em cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos entenderiam. É assim, né? Principalmente o português. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria o efeito e não a causa. E não causa, né? Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, botando cada centelha mortos os seres à fonte comum a se confundir com tudo. Com os regatos, os rios voltam ao mar. Como, né? Como os regatos, os rios voltam ao mar. De onde saíram? Essa opinião, né, que acredita nisso, difere-se da precedente, em que nessa hipótese não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destruída da individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. Simples variedade do panteísmo. Simples variante, né? Do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada do ensino entre todos os povos. Qualquer que seja o grau de civilização de cada um, essa doutrina, segundo a qual é causa e não efeito, é a dos espiritualistas.
Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, a que demandariam para serem expressas três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um do seu ponto de vista pode, com razão, defini-la como o faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. Desculpa. A escolha é indiferente. O que se faz, mister, é um entendimento entre tudo. Reduzindo seus problemas a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar, e por isso chamamos, agora o Kardec colocando, né, alma ao ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Olha aqui, para nós, nosso estudo vai ser isso. Então, o cara colocou a alma ao ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando este ser não existisse, não passasse de um produto da meditação, ainda assim seria preciso designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte, de onde prolame o princípio. Esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. O princípio que está ali, né? Que está em todo lugar, porque as pessoas, que todo mundo que emana para tudo, né? Para uns, o princípio vital é a propriedade da matéria, um efeito que se produz, achando-se a matéria em dada circunstância. Segundo outros, é essa a ideia mais comum, e esta é a ideia mais comum, ela reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse, então, seria o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico analisado, qual também se dá o nome de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, e independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre todas as coisas, espécie humana. Aí ele vem distinguindo já aí, né, tudo que é o orgânico, né, do vegetal ao animal, que tem uma certa inteligência, e depois para chegar na humana, né. E aí que difere, quando a humana já é o senso moral, né, que os animais têm uma certa inteligência que ele coloca. Ó,
Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, aí está colocando que as outras também têm, né? Comportamento, que a inteligência e pensamento são faculdades de certas espécies orgânicas. Claro, que é quando está falando dos animais, né? E quando chega no humano, aí que modifica, que é a questão moral, né? Senso moral. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo de ser imaterial, distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa a opinião, é um proteu que cada um haja do seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. É isso que nós vemos aí na filosofia espírita tem alguma coisa, mas principalmente quando fala da Bíblia, do Evangelho, tem bastante questões aí que divergem por causa dessas interpretações, né? Cada um aos seus, que ele entende que seja certo, de acordo com os seus interesses, né? Evitar-se aí igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos três casos, desde que se acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista que está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Essa teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, ou da inteligência e do senso moral. Acho que aí fica bem claro, né? Chegar no humano, né? Que se distinguiriam mediante o atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem, aditando os termos genéricos, as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, que talvez fosse melhor, a alma tal, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, ou da nossa individualidade após a morte. Como você vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entender. De conformidade com esta maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Bacana essa definição, né? Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução. 3. Agora aqui já vai entrar já mais na parte da doutrina mesmo, né? Como tudo que é continuidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muito há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para ele. Olha que o Kardec já começa colocando aí, né? Você vê que ele já deixa aí bem claro, às vezes se discute aí por que a pessoa não entende, olha que ele coloca. Tem pretensão de convencer a todos, pois muitos lá que crerem ter sido a luz feita para ele. Dirigimos, olha, aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e
lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina romano de incompleta observação dos fatos, de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, que produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas, sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu-lhe pusesse em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Então, no nosso estudo, da mediunidade que nós estudamos na casa, nós estamos às quintas-feiras, no Deon, a gente estuda mais profundamente essas questões, né, que está lá no livro dos médiuns. Então, uma das primeiras aulas do nosso estudo é sobre essa questão aí das mesas girantes. Né? Estamos longe de conhecer todos os seus agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades de que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com a nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa do aumento observado. Está se referindo às mesas girantes. Né? Então já está colocando já questões que você pode contar. E ele disse que pode acontecer isso. E Kardec, como magnetizador, a primeira questão que ele falou que isso era explicado, né? Antes de conhecer. Era uma inteligência que fazia isso. Então ele já coloca isso aí já. O fato que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade de ação. Parecia vir em apoio a essa teoria, visto poder se considerar o conjunto dos acidentes como uma pilha múltipla, como o seu potencial na razão direta do número dos elementos. O momento circular nada apresentava extraordinário. Está na natureza. Né? Todos os atos se movem em curvas elipsoides. Poderíamos por ter ali um ponto menor, um reflexo do momento geral do universo. Ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos em dadas condições. Uma corrente análoga a que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Aí já começamos a chegar para as conclusões do espiritismo, né? Dos espíritos. Muitas vezes era brusco, desordenado, sendo objeto violentamente sacudido, deribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a toda a lei da estática, levantando e mantido em suspensão. Ainda que nada havia que você não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a necessidade de deitar-se por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Ou os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos?
Até aí, como você vê, tudo pode acabar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que isso não aconteceu? Penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros, semelhantes à leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida por ser um objeto mais cômodo e porque a roda deu à mesa muito a roda da mesa muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são como frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos da escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionar a chamar dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani ou fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda seria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual foi feito o sábio que não houvera julgado uma indignidade para a circunstância da Hans? Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dita a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e de fato de não haver produzido constantemente, conforme a vontade deles, e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, o que decretaram as mesmas, porque as mesmas, porque há mesmas, continuam a girar, e podemos dizer como Galileu, todavia elas se movem. Consideramos que os fatos multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando senão dele achar uma explicação racional. Quanto à realidade dos fenômenos, poder-se-ia induzir alguma coisa das circunstâncias, se ela não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los? Por que não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixa de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretendendo fazê-lo reagir à marcha que caprichosamente ele impunha, ou queria sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos, pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecer essa lei, leis preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. Esses estudos não podem deixar de ser fruto da observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objeta, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntaremos, em primeiro lugar, se
estão bem certas de que haja fraudes e se não tomarem por fraude efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomara por destro escamoteador, um sábio professor de física, a fazer a experiência. Admitindo-se mesmo que tal coisa tinha podido verificar-se algumas vezes, construía isso razão para negar o fato? Negar este fato, né? Deveria negar a física porque há prestidigitadores que se exornam com títulos de físicos. Cumpre demais que se leve em conta o caráter das pessoas, o interesse que possam ter-se em sedutir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, devidamente, se torna tão fastidioso para o verificador como para o verificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre os mais austeras e veneráveis esclarecidas personalidades, alguma coisa com certeza tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Bom, era isso que eu preparei hoje aqui, né, para a gente, né, e aí na outra parte vai tentar entrar na outra parte das conclusões, né? Então, a partir de agora está aberto aí as perguntas, os questionamentos, né? Os primeiros estudos, assim, ele parece um pouquinho meio... Mas faz parte, né, para a gente conhecer o que nós estamos estudando. Né? Está aberto aí agora as questões. Aqui ele coloca bastante essas questões ali desse início das mesas girantes, dessa ocorrência, né, desse fenômeno. E então, assim, que eu entendo, isso foi ali praticamente o início, né, Pereira? Que foi nos Estados Unidos, né? Aquelas irmãs, onde começou o fenômeno, não foi? Não, da irmã Fox foi nos Estados Unidos também, mas aí já é outro fenômeno, né, que depois ele vai colocar para frente, que a irmã Fox já fazia objetos lá que vestia, a roupa que colocava, que jogava no armário, né? Às vezes, durante, como é que ele coloca lá no texto, inclusive. Ela começou, se fala que começou nos Estados Unidos, mas ele já fala que já existia sempre, né? Já existia em outras épocas também. E depois foi para a Europa, né? E quando chegou em Paris, aí virou coisa assim de elite, né? Que ele lotava aquele teatro. Eu fico imaginando naquela época, né? Vou lá ver meus girantes que fazia. Então, ali que se propagou maior, né? Essas questões. E que E foi... aí, fazendo aí um relato, porque não houve muito interesse da ciência de saber, né? Era mais como se fosse uma coisa de espetáculo. Isso é coisa de espetáculo. Tanto é que quando a gente estuda na biografia de Kardec, na primeira parte, ele como magnetizador, quando alguém comenta com ele que lá tinha a mesa, tá, fala, isso aí é comum, isso aí acontece. Ele falou, mas ela responde pergunta. Aí que ele falou, opa, peraí, então tem outra coisa aí, porque com a resposta com a inteligência tem que ter outra questão inteligente. Inclusive, acho que tem um filme até, inclusive, dele, né, quando ele vai lá no teatro para ver a mesa girante, ele faz questão de olhar por tudo, né? Olha por baixo do teatro, quer olhar tudo para saber se não tinha nenhuma pegadinha, né? Desse negócio aí que funcionava, né? É bem interessante. E aí Instigou, né? Instigou a curiosidade dele, interesse para pesquisar. Como magneticador, ele deu todas as explicações. Quando eu falava para ele, ele falou, não, isso aí o magnetismo explica. Você viu que ele coloca aqui no texto, inclusive, né? Isso aí explica a periodicidade, explica tudo. Aí o que chamou a atenção é quando eu falou para ele lá, eu esqueci o nome do... Falou, mas ela responde pergunta. Falei, opa. Aí tem outra questão, né? Porque como é que vai responder pergunta? Então tem que, para uma inteligência tem que ter outra inteligência. Mas bacana, né? Eu acho que é pra gente conhecer, né? Quando estuda o livro, quando a gente estuda no estudo da mediunidade, a gente estuda bastante no início, esse estudo aí. Porque é importante saber como começou, né? Eu acho bem importante esse início. Como tudo aconteceu desde o início. Eu acho isso importantíssimo saber.
estudar sobre isso. E a primeira parte, inclusive, que ele fala lá sobre a questão da alma, né? Também é muito interessante, né? Uhum. Para entender, saber do que nós estamos falando da alma, porque muitas pessoas perguntam, o que é a alma? Então é que sobre isso vem o corpo, né? Coloca a alma espírita, da vitalidade, sempre vital, isso é muito interessante a gente saber. Porque depois, durante o texto, você está estudando, você não sabe do que está se referindo a isso. Uhum. Os termos, né, que você utilizado ali no livro e tudo mais. É bem colocado, seu José, essa questão da alma que eu estava bem aqui observando, né? E a definição que ele dá é para nós, né, conforme a Ana colocou, para a gente entender bem o que que é, ele traz, né, o que as outras pessoas falavam na ocasião, né? Mas a alma é o ser imaterial individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, assim, para nós isso fica bem claro e muito importante, né? É a Essa alma espírita, né? colocação dele. Achei muito bom. E também saber o que os outros pensavam, né, sobre a alma, as diversas definições que existiam à época, É. né? E o termo também é espírita, né? Espiritualista também, que é que Isso, tudo virou isso. espírita, tudo é espírita, mas olha, foi um termo que foi criado por Kardec, né? E aí já virou um termo de tudo que acredita no espírito, aí é espírito. Então, pode ser espiritualista, que seria o mais correto, né? Nós mesmos usamos errado esse termo, né? Quando ele fala assim, lá, quando vê os afros, são todos espíritas, mas não são espíritas, são espiritualistas. Com todo respeito, aqui não estamos colocando, né? Mas que deveria ser mais esclarecido sobre isso, né? Para usar o termos correto. Sim, e a gente estudando, né, essa introdução e aprendendo melhor, a gente tem mais propriedade, né, para estar tratando desse tema com outras pessoas e até corrigindo no bom sentido da palavra quando necessário, né, esses termos. Eu acho que aqui essa introdução, ela até dá subsídios para que se pesquise mais sobre cada questão que vai sendo abordada aqui, porque você vai buscar em outros livros, né, esses detalhes de tudo isso, você acha bastante coisa para entender melhor sobre cada item, né, ali. Por exemplo, da própria biografia dele, né, tudo que ele, como ele começou, como ele fez os estudos, como ele procurou saber sobre tudo isso, né, e depois com as informações do espírito, como começou, como ele foi abordado pela espiritualidade, vamos dizer assim, no início das pesquisas dele, bem interessante, nossa. O livro dos Espíritos é bem interessante, mas ele também pode servir como para instigar, buscar mais e mais informações, pelo menos isso que eu senti lá 500 anos atrás, lá que eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez, eu fiquei muito interessada, mas isso aqui, onde é que eu acho? Onde é que eu vou buscar mais informações sobre essa questão aqui? Porque realmente, depois você pode procurar, vai achando várias coisas em relação a isso tudo que está aqui, né? E eu acho que assim, a continuidade dos estudos, né? Você falou, eu também fui buscar biografia e outras coisas. Aí você começa a ler outras obras, você lê obras póstumas, lê o Céu e o Inferno. Aí você começa a entender tudo isso, né? Todas essas questões aí, o livro dos médios. E, como eu disse, aqui acho que é a quarta vez que eu estou vendo, estudando assim, e toda vez que a gente estuda, a gente vai, vamos dizer assim, assimilando melhor esses conceitos, né? Por isso que às vezes a gente fica meio indignado que algumas pessoas comentam algumas coisas em palestras ou em estudos, parece que nunca nem estudou, né? As obras básicas. Se a pessoa tivesse estudado, ela não abordaria o tema dessa maneira, né? Então ela poderia ter citado, olha, fulano cita assim, assim, mas o espiritismo cita assim, eu acredito isso, mas não colocar como que fosse coisa do espiritismo, né? É diferente, você pode dizer, olha, Kardec coloca assim, assim, assim e tal. Por isso que eu faço algumas críticas, não é crítica ao conteúdo lá, não sei, pode ser até perfeito das obras de André Luiz, que ele não faz essa ligação com o espiritismo, né? Ele não coloca, olha, o espiritismo faz assim, assim, ele não faz esse link para entender, né?
Então fica uma coisa assim meio à parte, né? Então isso às vezes deveria ser, se você pegar, por exemplo, as obras do Hernani Guimarães, as obras de outros autores, aí você percebe que eles sempre fazem esse vínculo com o espiritismo, né? Fala, espiritismo, assim, mas interpreta assim, quer dizer, eu acho importante a gente fazer isso, já que nós estamos espírita, né? Nós temos que buscar os conceitos do espírito, respeitando dos outros, mas temos que seguir o que está, né? Senão não faz sentido a gente estudar o espiritismo. É isso aí. Bom, Essa, acho que por hoje tá bom, né? Não fazer muita coisa. história não tem muito o que nessa fase, essa parte introdutória. Não, bem assim, descritivo mesmo, né? Mais para a gente entender, né? Histórico, né? Assim, de coisa de orientação, né? Bom, eu quero fazer uma prece para nós encerrarmos. Vou Eu fazer posso então. fazer. A Ana Ah, vai fazer. Pode fazer, Ana. faz você. Faz você, minha linda, faz. Tá bom. Assim, Senhor, chegamos ao final do nosso estudo e vos agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos, dedicando um pouquinho do nosso tempo ao aprendizado desta doutrina maravilhosa que vem nos trazer, Senhor, esclarecimento, abrir as nossas mentes e os nossos corações, nos possibilitando ter uma vida melhor, Senhor, na medida em que compreendemos cada vez mais este ensinamento que vós deixastes para nós. Agradecemos a espiritualidade maior pelo apoio, pelo amparo. Agradecemos aos nossos mentores por nos estimularem também a estarmos aqui nesse compromisso assumido, Senhor, perante vós. Que a vossa paz esteja conosco, que possamos, Senhor, dar continuidade a este nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Gente, então.